A mensagem é sobre planejar 2022. A gente sempre fala, né? Feliz 2022, mas como a gente alcançar um pouquinho dessa felicidade? E, na minha opinião, isso passa por planejamento. E talvez a sua cabecinha aí vai pensar assim: não precisa planejar, Paulo Henrique. Eu quero mostrar para você, através da Bíblia, a importância do planejamento. Então, Provérbios, capítulo 14, versículo 4. Olha só que interessante esse versículo. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Deixa a Bíblia aberta aí. Esse versículo, eu recebi esse entendimento, foi alguns anos atrás. A gente estava lá na outra igreja e a gente tinha, na terça-feira, a gente tinha uma roda que a gente comentava versículo por versículo e a gente ia comentando. E uma pessoa foi ler esse versículo e ela falou assim: eu não consigo entender. Então eu parei para analisar e eu falei: gente, que fantástico. A interpretação desse versículo, uma delas, é que você pode até falar assim: eu não tenho problema na vida. Ou você pode falar assim: eu quero me ausentar de alguns problemas. Mas isso vai te ausentar também de resultados. Esse versículo fala que um celeiro onde não tem boi, não tem sujeira para limpar. Ótimo, maravilhoso. Mas você não vai ter também resultado que um celeiro com muitos bois poderia te dar. Então, dá trabalho ter bois, mas dá também muito o quê? Resultado. Se você não tem boi, você não tem que ficar limpando. Poxa, beleza, mas você não vai ter um resultado, não é verdade? Então, o entendimento bíblico é o quê? Que existe trabalho, mas existe o quê? Resultado. E eu queria ler com você, eu sei que você está com a Bíblia aberta aí. Olha só, eu quero ler com você no capítulo 12 aí. Volta um pouquinho, capítulo 12, a gente vai ler 8 versículos só para falar para vocês sobre a importância de planejar. Capítulo 12 aí de Provérbios diz o seguinte: versículo 1, para aprender é preciso amar a disciplina e é estupidez odiar a repreensão. Olha o versículo 2 aí: o Senhor aprova a pessoa de bem, mas condena quem planeja o mal. Versículo 5 aí: os planos dos justos são corretos, mas os conselhos do perverso são traiçoeiros. Olha o versículo 11 aí: quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Versículo 14: as palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. Olha o versículo 15 aí: o insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Lá embaixo, versículo 24: quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. O último aí, versículo 27: o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Alguns versículos só no capítulo 12 sobre planejar, sobre trabalho e dedicação. Então, pensando nisso, a gente está vivendo um tempo onde muitas igrejas têm o projeto de vida e nós não temos mais aqui na nossa igreja projeto de vida. Porque para mim, um dos maiores problemas do projeto de vida, sabe o que é? A gente colocar lá os nossos pedidos e esperar as coisas acontecerem. E antigamente, né, o povo começou a pensar, porque a gente falava: em janeiro eu quero isso, dezembro eu quero isso. Mas eu sei que a maioria das pessoas entendeu: vou colocar os meus pedidos. Mas para mim o maior problema do projeto de vida é a gente colocar os nossos pedidos lá e ficar assim: Deus, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Existem 3 tipos de pessoas. É lógico que a grosso modo para explicar. Existem pessoas que esperam as coisas acontecerem. Existem as pessoas que sonham com que as coisas aconteçam. E existem pessoas que realizam as coisas. A maioria de nós, e eu confesso que muito tempo na minha vida, e eu quero mudar isso, eu sou dos que esperam as coisas acontecerem. Não, eu quero que aconteça. Vai, Senhor, tem que ter um sinal. E tem os que sonham, os que, gente, e às vezes a gente pula para essa parte, dos que só ficam sonhando.
E às vezes não é sonho, é delírio. Eu já tive delírio demais. É totalmente diferente. Né? Ficar delirando, viajando. Não, mas você não está fazendo nada por isso. Então tem que parar de delirar. E tem aqueles que realizam. Esses que realizam, eles correm atrás. Gente, não é desmérito nenhum a gente falar que vai trabalhar para as coisas acontecer. Porque a gente acha que isso é menos espiritual. Não, porque a minha vitória vem de Deus. Não, é Deus que abre as portas. Eu sei, mas o que compete a nós, gente, é só da nossa responsabilidade. Então, a gente falando sobre planejamento, algumas coisas interessantes. Coisas boas e coisas ruins vão acontecer e isso muda o nosso planejamento. Você vai planejar coisas aí, beleza. Mas podem acontecer coisas ruins que você assim, cara, não vai dar. Por exemplo, você pode planejar uma viagem, mas no meio do caminho acontece uma coisa e você gasta o dinheiro da viagem. Aconteceu. Você pode planejar algumas coisas e coisas boas acontecer na sua vida. Você vai mudar o seu cronograma. Mas, gente, não vamos esperar as coisas acontecer. Tem gente que fala assim, eu não vou viajar porque e se eu perder o meu emprego? E se eu não tiver dinheiro? E tem aqueles que falam assim, não, eu vou viajar porque até lá eu vou ter dinheiro. Então, existe aqueles que só pensam nas coisas ruins e tem aqueles que só acreditam nas coisas boas. Então, eu digo para você, não espere que coisas boas vão fazer com que você haja. Não, haja antes. Tenha a sua ação antes. Não espere para acontecer. Falando sobre planejamento, primeira coisa, Deus é um Deus extremamente organizado. Se você abrir Gênesis capítulo 1 aí, você vai ver um Deus que planejou. Deus poderia simplesmente em um dia fazer todas as coisas acontecer. Mas o que Deus fez? Cada dia Ele fez algo. Você acha que Deus desceu e falou assim, deixa eu pensar, o que eu vou fazer hoje? A luz. Não. Deus planejou todas as coisas. Deus planejou do início ao fim. Antes de Deus fazer qualquer átomo desse universo, Deus já tinha planejado até o final. Deus é organizado. Segunda coisa que eu gosto de falar sobre pessoas organizadas é sobre Neemias. Gente, Neemias, ele planejou tudo. Se você ler a história de Neemias, você vai ver um homem que planejou suas palavras diante do rei, o homem que planejou a reconstrução dos muros em volta de Jerusalém, ele planejou quem ia fazer, como ia fazer, veio as dificuldades, ele planejou no meio das dificuldades. Neemias é uma referência para nós sobre planejamento. Terceira pessoa aí que eu gosto muito sobre planejamento, Davi. Gente, Davi não construiu o templo, mas ele deixou tudo planejado para o filho dele. Eu acho que se Davi não tivesse planejado, eu acho que Salomão não ia fazer esse negócio não. Gente, Davi planejou, fez tudo e deixou até o que ia fazer. Davi só não viu o templo, mas Davi deixou tudo planejado. Sabe o que é isso? Pessoas que planejam não só para si, mas para os filhos, para o futuro. Existem pais que não planejam nada para os filhos. E existem pais que só planejam para os filhos. Não, a minha vida, eu vou viver sujo, mas o meu filho vai viver com as melhores roupas. Isso não é legal. Mas também tem pais que, eu quero é viver a minha vida, depois o meu filho que se vire. Também, na minha opinião, é um erro. Nós vamos planejar coisas para nós, para a nossa família e também para os nossos filhos. Não vou fazer isso não, porque de alguma forma isso vai afetar a próxima geração. Então planejamento não tem a ver só com você. Davi planejou. Última pessoa aí para a gente falar sobre planejamento, Jesus. Jesus disse que se um exército vai sair na guerra com outro exército maior, ele deve sentar e avaliar. O general precisa sentar e avaliar. Jesus também fala sobre planejamento espiritual, sobre ministério. Todo aquele que põe a mão no arado não pode o quê? Olhar para trás. Então não pega no arado. Isso tem a ver com ministério. Faz as contas aí. Se você não dá conta, não pega no arado. Pegou, meu amigo. Você aceitou o planejamento. Então, eu quero aqui desmistificar essa ideia de que a gente não deve planejar. Na verdade, em todo livro de Provérbios vai dizer que o homem planeja, mas a resposta final vem de quem? De Deus. Você pode planejar e eu acredito que você deva planejar, mas saiba de uma coisa, a resposta final vem de quem?
de Deus. É Deus que fala assim: eu não quero isso para você, eu quero isso para você. Agora, se a gente está no fatalismo e fala assim: eu não vou fazer nada porque Deus vai fazer as coisas acontecer, pode acontecer coisa na nossa vida que não está nem no nosso planejamento? Sim, mas a gente fica muito à mercê. Se Deus quiser, Ele vai me fazer com que eu faça uma viagem missionária. Se você não correr atrás, se você não orar, se você não levantar um pouquinho de recurso, se você não tiver um feedback, as coisas não vão acontecer. Você pode falar assim: nossa, eu quero isso para mim em 2022. Corra atrás. Então, algumas informações interessantes é que você precisa ter metas mensuráveis. O que é isso? Não viaja, não delira. Eu já delirei demais, gente, na vida. É sério. E eu aprendo muito a não delirar. Sonhe, mas não delire. A gente só fica assim sonhando, viajando e nada acontece. Mas você está ali vivendo aquele sonho. Então coloque pequenas metas. Não põe aí 30 coisas que eu vou fazer em 2022. Coloque poucas coisas, os mais importantes para você. E divida em algumas áreas que talvez você pode anotar aí. Por exemplo, primeira área que você deve trabalhar em 2022, como a gente é crente, a gente é um ser espiritual, é a sua espiritualidade. Você precisa trabalhar a sua espiritualidade. Segunda coisa tão importante, a sua família. A sua família tem que estar aí no planejamento. Terceira coisa, muito importante também, o seu lado pessoal. Algo que tem a ver com você. Gente, tem gente que é tão crente que não pensa em nada assim. Eu não quero nada. Só um arroz com feijão na minha vida tá bom. Tá nada. Bota aí. Põe aí alguma coisa pessoal sua. Não é pecado. Outra coisa que não pode faltar é o seu ministério, sua área ministerial. Outra coisa que acredito que a gente deva sempre pensar, por causa da quantidade de gasto, da inflação, a gente tem que pensar no nosso lado profissional. A gente deve pensar. Durante muitos anos eu achava que depois eu resolvo esse negócio do lado profissional. Isso é um erro. A gente deve sempre estar aprendendo mais. E falando sobre o lado profissional, eu quero aqui falar um conselho mesmo. Estude em 2022. Estude. Está no meu planejamento eu estudar alguma coisa, eu preciso estudar. Agora o que? Aí o Paulo Henrique abre uns 3 leques assim, que não tem nada a ver. Alguma coisa da igreja, alguma coisa do meu trabalho, uma coisa que não tem nada a ver. Eu preciso decidir isso. Então, estude. Um sonho de consumo, põe aí. Não, isso aqui é meu sonho, eu quero esse negócio. Coloque. E também coloque um conselho que eu quero te dar sobre a sua saúde. Sobre a sua saúde, alguma coisa importante. Algumas dicas importantes. Eu coloquei aqui 6 dicas importantes. Se você quiser anotar, escreva aí. Primeira dica que eu quero te dar e eu quero aprender comigo. Primeiro, esforce em conhecer o que Deus quer. Tem um versículo que fala o seguinte: consagre ao Senhor todos os seus caminhos e você será abençoado. Consagre ao Senhor. Gente, anote os pedidos que você quer e fala assim: Deus, eu consagro esse negócio aqui. Por mais bobo que seja, eu consagro esse negócio. Por mais difícil que seja, que eu não tenho capacidade, eu entrego isso nas suas mãos. Consagre ao Senhor os planos que você tem. Gente, e esse consagrar é maravilhoso. A vida toda nossa, a gente está lutando para saber se a gente está na vontade de Deus. Você está fazendo coisas para Deus e a gente fala assim: será que isso é de Deus? Esse é um relacionamento, gente. Então, essa interação, Deus, será que é isso? Por exemplo, para quem vai fazer uma faculdade que está em dúvida, qual faculdade? É você falar: Deus, o que eu posso fazer? O que vai abençoar a minha vida, a vida das outras pessoas? O que o Senhor tem na minha vida? Esse relacionamento é que é gostoso. Esse relacionamento que é uma comunhão com Deus. Então, se você quer colocar os seus pedidos, coloque mesmo, mas consagre ao Senhor. Consagre, esteja debaixo de oração. Segundo conselho, segunda dica importante é: não deixe críticas e elogios te influenciar. Escute as críticas, escute os elogios. Para algumas pessoas, vai falar assim: mas isso aí que você quer fazer,
É isso que eu quero fazer. E outras pessoas vão assim, mas você está de parabéns. Gente, escute, não deixe influenciar. Então, quando nós planejamos, existe hoje uma máxima, porque antigamente a gente compartilhava os sonhos e parece que não dava certo porque a gente compartilhava. Eu não acredito que até no segredo, agora ninguém sabe, não vai acontecer. Eu acredito até mesmo que inveja pode acontecer, mas o que é de Deus vai acontecer, porque é de Deus na nossa vida. Pode ficar todo mundo sabendo, não tem problema. Pode falar mal, pode criticar, pode todo mundo torcer. Isso não tem capacidade nenhuma. Então aprenda, críticas vão acontecer e elogios. Não deixa isso te influenciar. Se é o que está no seu coração, é vontade de Deus, dedique-se. Terceira dica importante, dedique-se no projeto que você gosta ou que te revolta. Eu sempre falo isso, que o ministério tem a ver muito com o que você gosta ou que te revolta. Nossa, mas essa igreja está suja demais. Bem-vindo ao ministério de limpeza da igreja. Vem cá ajudar a gente. Nossa, gente, eu amo pregar. Bem-vindo à escola dominical. Nossa, eu amo fazer isso. Bem-vindo. Então, dedique-se. A Bíblia vai dizer que tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração. Então, dedique-se. Não, eu gosto de fazer esse negócio. Então, deixa fluir. Gente, o ministério é pesado? É pesado. Tem dia que está difícil, tem dia que está difícil. Tem ano que você fala assim, cara, tá quase insuportável. Mas você tem a convicção de que você foi chamado porque você tem prazer até mesmo diante de algumas situações. Nossa, você tem que conversar com aquele irmão que está desanimado, que está em pecado. Não é pesado, porque você tem satisfação. Então, coisas que as pessoas falam assim, nossa, como que você dá conta? Por exemplo, apenas um exemplo, o Luan. Nossa, Luan, como você consegue trabalhar nesse negócio? E ele está lá, maior de boa, por quê? É a vocação dele. Então, uma coisa leve, que te agrada e que você deve se dedicar. Quarto conselho aí, o sucesso não é uma competição, mas um relacionamento para ouvir ao Senhor. Então, nossa, quem é mais bem sucedido na igreja? Quem é mais bem sucedido da minha família? Gente, o sucesso não é uma competição, é um relacionamento para ouvir a Deus. Porque os nossos valores são totalmente invertidos. Lembra de um cara de sucesso na Bíblia? Que ele falou assim, nossa, já construí, agora é o seguinte, vou quebrar esse celeiro, vou fazer um maior ainda. Pronto, aí ele faz e fala assim, agora eu vou aproveitar a minha aposentadoria, estou rico. E uma voz lá do céu disse o quê? Louco, hoje mesmo me pedirão a sua alma. O que você tem a oferecer? Esse cara não tinha nada para oferecer. Então sucesso não é na visão humana. Então cuidado com a sua visão de sucesso. Saúde é um sucesso. Estar aqui na igreja pode ser às vezes assim, até frustrante, mas é um sucesso. Algumas pessoas não conseguem porque estão impregnadas no pecado e estão acomodadas no tempo que a gente vive. Então o sucesso não é uma competição. Quinto conselho aí, tenha um mentor ou um influenciador ou um parceiro para te aconselhar. Gente, isso é muito importante. Alguém que vai ser como se fosse um tutor mesmo, um professor, alguém que vai te influenciar. Às vezes há pessoas mais capacitadas nas redes sociais e eu confesso que tem muita gente que me influencia que eu não conheço, mas é muito importante você ter alguém que você possa conversar. É você falar assim, eu queria esse negócio. É gente que pode falar ao seu coração. Lembra das críticas e dos elogios que não pode te influenciar, mas você precisa ter uma pessoa que vai te influenciar, que vai dizer, será que é isso mesmo? É pessoas que vão te mentorear. Às vezes não precisa receber, chegar, olha, eu quero dizer para você, Miqueias, que você é o meu mestre. Não precisa fazer isso, mas é um parceiro para te ouvir e conversar, te aconselhar. Sexto conselho aí, último antes da gente dar uns avisos importantes sobre a mensagem, quando alcançar o seu objetivo, tome mais cuidado. Quando alcançar o seu objetivo, tome mais cuidado. Tome cuidado. O trabalho é não negar os seus valores. Então,
quando você alcançar o objetivo, tome mais cuidado para você não negar os seus valores. Gente, tem gente que é boa para planejar, é boa para trabalhar, mas não é boa para receber os resultados. Recebeu o resultado? Ixi, nega a Deus, desvia, esfria, se torna arrogante, joga na cara das pessoas. Então, quando você alcançar esses objetivos, continua naturalmente, continua trabalhando e indo assim, Deus, eu quero honrar o Senhor com isso daqui. Eu quero honrar o Senhor com isso daqui. Então, passando para a parte prática, existe diferença entre alvos e atividades. Eu conversei com a Wayne essa semana e eu falei que eu ia usar ela como exemplo. Eu rascunhando algumas coisas e eu acho que toda pessoa que é desorganizada, ela tem que ter um caderno de anotação. Então, não acho que você é uma pessoa organizada e fala assim, eu sou organizado, eu tenho um caderno de anotação. Não, o fato de você ser desorganizado é que você tem que ter. Uma das coisas que me chamou a atenção quando o Luan trouxe a Lohane aqui, ela chegou com um caderno de anotação e anotava as coisas, né? E eu lembro que um dos primeiros presentes que a gente deu para ela foi um caderno de anotação. E eu acho interessante isso porque, gente, é importante para você relembrar, ver o que precisa fazer, acontecer. E eu acho que a gente deve anotar esses pedidos e sempre estar olhando. Então, eu ganhei da Wayne esse caderninho aqui para anotar o que eu preciso. Então, o conselho que eu te dou, anote, para você olhar lá. Eu vou te falar o que você tem que anotar ainda também. Então, tem uma diferença entre alvos e atividades. Eu anotei os meus alvos, eu falei, Wayne, anota, porque a Wayne é do time. Gente, eu estou pregando para o Wayne aqui. É do time, você, não, deixa as coisas acontecer. Anota aí, minha filha, o que você tem de alvo na sua vida. Trocar a torneira lá de casa. Eu falei, isso aí é alvo da sua vida, Wayne. Isso aí é uma atividade, minha filha. Então não confunda, algumas atividades você tem que fazer. Tenha os alvos. E uma coisa que atividades são coisas pequenas. Alvos é médio ou grande. Diferença de alvo e atividade. Alvos são ações e atividades são ideais. Por exemplo, erro clássico que eu fazia demais. Eu quero uma família mais feliz. Gente, não coloque isso não. Ou eu quero ter mais saúde em 2022. Isso não resolve nada. Outro erro, eu quero estar mais próximo de Deus. Não é o idealismo, são as ações. Eu vou compartilhar com você. Primeiro pedido meu, primeiro alvo meu, devocional mais intenso. Porque o devocional mais intenso vai me levar ao quê? A estar mais perto de Deus. Não adianta você colocar lá, eu quero uma família feliz e aí chegar no final do ano, e aí, o que você fez para sua família ser mais feliz? Eu orei. A gente veio para a igreja. Entendeu? Então, são alvos, ações. Não, eu quero tirar uma noite da semana para a gente sentar com a família e fazer alguma coisa. Isso vai fazer a sua família o quê? Mais feliz. Vamos organizar uma viagem internacional. Meu amigo, isso aí faz a família mais feliz. Ou nós vamos sentar e eu vou comprar um presente para cada um. Isso é Ou nós vamos ter um tempo para a gente conversar. Gente, ações que vão gerar felicidade na família. Não adianta você falar assim, eu quero ter saúde. Não, você vai anotar aí, eu vou fazer atividade física. E já põe aí o negócio. Então trabalhe com ações. Então, o que você precisa entender que o processo é mais importante do que o resultado. O processo é mais importante do que o resultado. Então, quem trabalha no que trabalha e tem prazer no que faz, é mais alegre do que ver a coisa pronta. Lógico que isso alegra, mas o fazer também alegra você. Então, a gente precisa saber disso. O processo precisa ser tão importante como o resultado. Nossa, e o fato de eu estar conversando com meu filho para ajudar ele a estar mais perto de Deus me alegra muito mais do que ver ele propriamente já perto de Deus. É porque eu já estou no processo. Então, tenha prazer nisso, né? Então, quando vou te dar uma dica, por exemplo, eu coloquei meu devocional
mais intenso. E a gente fez aquele desafio de ler 3 capítulos por dia. Então eu fiz o desafio lá em casa, 3 capítulos por dia, e a gente vai tentar ler um livro, além da Bíblia, um livro por mês, um livro cristão. Então é um objetivo. E aí você tem que fazer umas perguntas claras. Gente, estou terminando. Eu sei que não é uma pregação assim, mas presta atenção. Você tem que colocar no seu pedido como fazer. Por exemplo, vou fazer natação, ou vou fazer academia. Como? Vou fazer assim. Coisa que você tem que colocar. Quando eu vou fazer? Você tem que determinar isso. Você tem que determinar o quê? Quanto isso vai custar? Tudo que você colocar aí, quanto vai custar isso? Vai custar o quê? X? Ou vai custar tempo? Você vai determinar também o tempo. Isso vai gastar isso do meu dia, isso da minha semana. Não é o fato de eu colocar lá, eu quero melhorar profissionalmente. Tá, você vai estudar o quê? Vou fazer uma faculdade de design gráfico. Quanto isso vai me custar? Qual é o tempo que eu vou fazer? Então você tem que colocar essas coisas para você saber. Porque a maioria de nós começamos e o quê? Não terminamos. Porque a gente quer fazer tudo e não faz nada. Porque a gente não planeja. Aí chega a quarta-feira, a quarta noite, livre. Eu acho que eu vou fazer academia, eu vou ir no monte orar e eu quero aproveitar e fazer outra coisa com a minha família. Você não tem tempo para isso. Então você precisa planejar. E uma frasinha que você tem que colocar sempre nos seus pedidos, ou nos seus pedidos aí, você vai colocar assim, status. Como que está esse negócio? Gente, não adianta em 2 dias você querer resolver tudo na sua vida. Você sempre tem que estar olhando lá. Ainda não consegui, mas vou fazer. Próximo status, ligar para saber quanto é lá na academia. Eu liguei, não deu certo. É muito caro, eu não tenho dinheiro para isso, então eu vou tentar outra coisa. Então eu não tenho dinheiro para academia, então eu vou correr de graça. Então você vai trabalhar isso. Segunda coisa importante aí sobre isso é que você deve escrever e memorizar e analisar. Para a gente finalizar aí, não se assuste com as mudanças. E tem uma frase muito boa que é: feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Tem gente que não faz porque fala assim, não, vai sair perfeito. Então não faz. Feito é melhor do que perfeito. Talvez você não correu, não malhou como você deveria, mas você fez um pouquinho. Talvez você não viajou lá para os Estados Unidos, mas beleza, pelo menos você foi em Belo Horizonte. Talvez você não orou como deveria, tá? Mas a gente começou a orar um pouquinho mais lá na minha casa. Gente, a gente tem que olhar às vezes para os alvos lá em cima, para a gente chegar pelo menos na metade. Quando Jesus disse, seja perfeito, como o vosso Pai é perfeito, para mim é uma coisa assim muito louca. Como pode Deus falar assim, seja perfeito como Deus? É porque Deus falou assim, esse é o nível, chega o mais próximo que você pode chegar. Então feito é melhor do que perfeito. Então anote os seus pedidos, mas ore, gente, ore. Não fique esperando as pessoas ficarem orando, não, ore o tempo todinho. Deus, será que é isso mesmo? Em fevereiro você vai olhar para esse planejamento, Deus, não está acontecendo. O que é? Falta de esforço? Ou o Senhor tem outra coisa? É esse relacionamento, essa busca pela vontade de Deus, que é o negócio fantástico. Eu acho que Deus não quer esse negócio, não. Não, mas eu vou continuar orando mais um pouquinho. Será que é para mim fazer isso? Um dos grandes sonhos de qualquer brasileiro é trabalhar por conta própria. Mas eu nunca trabalhei por conta própria, nunca. Sempre trabalhei para alguém, e não é errado e não é menos do que quem trabalha para outras pessoas. E aí eu saí da missão, saí do trabalho que eu estava há 7 anos e fui começar algo para minha casa. E aí Deus foi nos honrando. Gente, a gente trabalha e a gente trabalhou muito, se dedicou horas e horas. A olhares de, vixe, vai passar fome, vai passar dificuldade. Mas será que vocês é capaz? E aí a gente tem as lutas ainda internas. Nossa, será que a gente dá conta mesmo? Não, vamos tentar, vamos. E Deus vai honrando esforço, honestidade.
e quando você coloca Deus acima de todas as coisas. Então, eu digo para você, em 2022, não fique esperando, faça. Se não for da vontade de Deus, Deus vai falar assim, não faça. O problema é que a gente está sentado esperando Deus, fala para mim fazer. Me sinaliza. Gente, não faça isso. Eu fiz isso demais na minha vida. Deus, se o Senhor falar para mim fazer, aí eu faço. Não. Agora, quando você se posiciona, vai atrás, fala assim, Deus, eu estou indo, o Senhor vai fazer alguma coisa? Aí Ele acha. Gente, há uma acomodação espiritual muito grande, ministerial, profissional, de estudo. Gente, a gente precisa estudar mais, a gente precisa melhorar. Então não espere das pessoas, não espere assim, será que o povo vai alegrar o meu coração? Outra coisa que eu coloquei aqui, eu preciso de estabilidade emocional. E como que eu vou fazer isso? Aí eu anotei, como, quando, quem pode me ajudar. Não adianta a gente esperar assim, vai acontecer. Não, gente, nós temos que correr atrás. É você, olha, sua família, o que você tem aí para sua família? O que você tem para o seu ministério, para a sua igreja? Tem gente que na oração da virada do ano estava assim, eu prometo que agora eu vou ajudar mais a minha igreja. Terminou de jantar e foi embora, não ajudou nem a cadeira a colocar no lugar. Você está vendo? Então, tem gente que fala assim, eu até brinquei, foi com os meninos aqui, é lógico que isso é brincadeira, que a pessoa falou assim, eu quero servir mais as pessoas. Eu falei, pega um refrigerante para mim. Vai lá, eu sei, pega. Então, a gente verbaliza, mas as nossas ações são diferentes. Gente, a quantidade de pessoas que não tem relacionamento nenhum com Deus e está assim, Deus é tudo na minha vida, eu prometo fazer tudo para Deus, mas na hora de agir, não faz. Então, a minha birra comigo é porque eu penso, eu falo, mas eu não acho. A minha ação é mais fraca. Então é isso que eu espero que Deus venha ter falado no seu coração. Eu espero que Deus venha despertar você para agir, para você fazer, para você correr atrás, para você não ficar esperando de ninguém, não. Não fique esperando a felicidade me alcançar. Gente, a mega cena da virada que a gente perdeu, a cada ano mais pessoas jogam, mais, porque as pessoas estão louquinhas para uma coisa grande acontecer na vida delas. Aí sim, gente, 2 pessoas num universo de mais de 200 milhões de pessoas. Teve gente que jogou várias vezes ainda. Essas pessoas estão esperando uma coisa grande. Eu digo para você, está nas pequenas coisas. Quando você fala assim, eu quero vencer esse pecado em 2022. Como? Jejuando. Como? Conversando com alguém sobre esse assunto. Como? Afastando de tudo que me lembra desse pecado. Gente, é verbalizar essas coisas. Eu tinha anotado os meus alvos, mas a Lohane, quando veio aqui e falou aquela mensagem, no meio da oferta, eu me senti muito envergonhado, porque isso não era o meu alvo. Ganhar as pessoas, ganhar os perdidos. Não estou falando crente que está há meses sem vir na igreja, não. Eu estou falando aquele que não conhece. Eu falei, Deus, muito obrigado, porque agora eu posso completar minha listinha aqui. Eu tenho esse alvo na minha vida. Abre os seus horizontes e você vai perceber que quando você vai começando a realizar, você vai tendo prazer de ouvir mais a Deus. Fala assim, meu filho, aqui ó, caminha mais aqui ó, abre o seu horizonte, olha lá para frente, para de pensar só em pagar suas contas. Gente, não espere as coisas acontecer na sua vida, não espere. Mais uma vez eu digo para vocês, não espere acontecer, faça. Você tem força, você tem tempo, você tem agora para acontecer na sua vida. O que você sonha, Deus tem prazer de realizar. Salmo 37, versículo 5, se eu não estiver enganado. Agrade do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do seu coração. É o 4? 34, 7. Está em Salmos. Leia a Bíblia aí, a gente vai descobrir. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?
Eu queria muito que no final desse ano você me procurasse e falasse assim: olha aqui, ó, o que aconteceu na minha vida. Um dos alvos que a gente precisa ter é que a gente ajudou as pessoas a alcançar os alvos dela. É tão ruim quando você só pensa em você. O Evangelho não é assim. É alcançar, é ajudar, é fortalecer. Quem sabe Deus possa te abençoar para que você possa ajudar alguém a pagar um curso. Quem sabe Deus possa te usar para você dar um conselho, você ser um mentor emocional de alguém. Quem sabe você seja uma pessoa que vai influenciar alguém para se tornar um grande líder aqui nessa igreja. Não pense só em você. Planeje, ore, mas olhe para o Evangelho. Não ponha só coisas materiais, só os benefícios desse mundo, não. O que eu mais quero é uma busca mais intensa pelo Senhor, porque se eu buscar mais o Senhor, eu vou me tornar o que eu quero me tornar, eu vou melhorar em determinadas situações. Então não adianta, gente, você colocar lá, eu quero ser mais crente. Não adianta, você precisa ter ações que vão te fortalecer. Eu queria que você fechasse os olhos e falasse: Espírito Santo, fala comigo. O que eu preciso? O que eu preciso colocar como alvo, como meta na minha vida? Eu preciso, Senhor. Diga: Deus, como nós cantamos aqui, a gente quer abrir mão até mesmo dos nossos sonhos, mas que a gente possa aprender, mas aprender mesmo, que é importante a gente cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é edificar, é alegrar o seu coração, é transformar a sua família. O desejo de Deus é de realizar sonhos bem maiores do que você está pensando e planejando. Mas é importante você estar alinhado ao Senhor. É importante você estar conectado ao Senhor. É importante você olhar e falar assim: Deus, qual é a tua vontade? Todos os dias a gente precisa orar. Qual é a tua vontade, Senhor? Pode ser o trabalho que Deus já te abençoou, mas você tem que colocar ele à disposição. Uma coisa que Deus sempre vai fazer, Ele vai nos dar para nos pedir de volta. Deus deu para Joquebede, Anrão, Moisés e falou assim: me dá esse menino aí, porque ele é meu. Deus tem a capacidade de nos dar, para nos tirar, para nos dar de volta. E quando aquela mulher colocou aquele menino no rio, Deus mandou esse menino lá no palácio, mas o menino voltou para a casa dos pais, porque Deus sempre faz isso. Deus dá, mas Deus quer nos ensinar a repartir, a compartilhar. Não tem a ver só com a sua felicidade, com a sua alegria, não tem a ver só com os seus benefícios. Diga: Deus, o que eu devo fazer em 2022? O que tem que ser o meu alvo como referência para eu trabalhar, me esforçar e dedicar? O que eu preciso olhar na minha casa, na minha família, na minha vida espiritual, na minha vida sentimental? O que eu preciso melhorar? Diga: Deus, o que eu preciso estudar? Deus não vai te responder tudo de uma vez, mas se você buscar sempre, Ele vai guiar você. A palavra do Senhor fala que aquele que teme ao Senhor, a esse ensinará o caminho que ele deve prosseguir. O Senhor tem prazer de nos ensinar. E 2022 tem que ser esse ano de nós caminharmos com Deus, dele conduzir as nossas vidas em toda a circunstância, nas boas e ruins. Não fique esperando as coisas acontecer. Levante-se, não se acomode. Tome posição na sua casa, no seu trabalho. Tome posição na sua vida conjugal. Tome posição na sua vida sentimental, na sua vida emocional. Tome posição na sua saúde. Tome posição. Pare de achar que só uma oração vai resolver. A oração pode mudar muitas coisas na nossa vida, mas o que é da nossa responsabilidade é nossa e não do Senhor. Se você não cuidar das suas emoções, da sua saúde, não adianta você ficar orando. Você precisa agir. Você precisa pegar um negócio e falar assim: é comigo, sou eu que tenho que resolver esse negócio. Espírito Santo, nós estivemos nessa noite aqui para aprender, Senhor. Pai, eu tentei da melhor forma possível, Senhor. Pai, falar sobre a importância de nós planejarmos. A resposta vem do Senhor. O que depender de nós, nós queremos fazer, Senhor.
mas nós queremos descansar no resultado. O resultado vem do Senhor, não é no nosso esforço, não é na força do nosso braço. Pai, mas vem abençoar, Senhor, famílias, relacionamentos, Senhor. Pai, que a gente venha, Senhor, ver durante todo esse ano testemunhos de pessoas contarem, Senhor, de bênçãos, de trabalho, de dedicação. Pai, eu quero profetizar a bênção financeira aqui. Gente que estava, Pai, passando em situação difícil, nesse ano ele não vai passar. Vai pagar todas as contas, vai sobrar dinheiro, vai poder fazer mais coisas. Pai, pessoas que estão em dúvida do seu trabalho, que eles venham, Senhor, alcançar os objetivos que o Senhor tem na vida deles, Senhor. Pai, levanta aqui profissionais capacitados. Pai, desperta o interesse de nós estudarmos mais, Senhor, sermos mais qualificados. Pai, eu também oro para que a gente possa, Senhor, priorizar o Senhor, priorizar a vida espiritual, lermos a Tua Palavra, orarmos mais nesse ano, jejuarmos, consagrarmos a nossa mente e o nosso coração. Pai, que a gente venha abandonar, Senhor, pecados na nossa vida. Pai, venha, Senhor, ensinar o Teu povo, Senhor. Pai, nós te pedimos também, realiza sonhos aqui, Senhor, de viagem, de passeios, de compra de casa, de carro, Senhor, de bens materiais. Não é pecado, Senhor. Pai, nós te pedimos, porque o Senhor pode gerar em nós força, dedicação e trabalho. Pai, nós queremos repreender esse espírito de preguiça, de desânimo, Senhor. Pai, a palavra do Senhor que nós lemos aqui, que o preguiçoso não tem coragem nem de comer a sua própria caça, Senhor. Tem gente que chega no quase, mas não alcança, Senhor. Desiste no meio do caminho. Pai, que a gente não venha desistir, que a gente venha perseverar. Venha, Senhor, levantar ministérios aqui, Senhor. Venha levantar, Senhor, adoradores. Venha levantar aqui, Senhor, evangelísticas. Pai, pessoas que vão pregar, pessoas que vão trazer pessoas para a igreja, para os pés do Senhor. Pai, que nós possamos alcançar vidas. Pai, que a gente possa também melhorar a nossa qualidade de vida, Senhor, de saúde, de sono, de alimentação. Pai, no nome de Jesus, traga isso ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a cada dia o que a gente deve fazer. Pai, nas pequenas atividades e nas grandes, nós queremos ver o agir do Senhor. Debaixo da Tua presença nós oramos e Te pedimos, no nome de Jesus. Amém.